Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod HC Botucatu, o podcast oficial do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, uma iniciativa da Gerência de Comunicação, Imprensa e Marketing. Em novembro, vestimos o azul para lembrar a importância do cuidado com a saúde do homem. É hora de reforçar a necessidade da prevenção, do diagnóstico precoce e de quebrar tabus que ainda envolvem temas como, por exemplo, o câncer de próstata. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre os principais desafios e estratégias para promover mais qualidade de vida e saúde ao homem. E para este bate-papo, recebemos hoje o médico urologista do nosso HC-FMB, Dr. Fernando Ferreira Gomes Filho. Dr. Fernando, é um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado pela presença. Primeiramente, também quero agradecer, Vinícius, por essa oportunidade que temos aqui em discutir um tema tão importante, principalmente no mês de novembro, né? O câncer de próstata e os cuidados relacionados à masculinidade. A gente fala muito da saúde do homem em novembro, mas a gente precisa lembrar, né, doutor Fernando, que saúde é durante o ano todo. O homem precisa se cuidar o ano inteiro. E a minha primeira pergunta é justamente essa. Existe ainda uma certa resistência do público masculino em medicina preventiva, em autocuidado? Como é que está isso hoje? Bom, Vinícius, dentro da medicina já estou há mais de 20 anos, especificamente dentro da urologia há 15 aproximadamente, e a gente vem acompanhando essa transformação do pensamento masculino, né? Então, no início da minha carreira eu vi ainda muito preconceito em relação aos cuidados do homem, e devido a campanhas como essa, a gente vê essa transformação. Hoje, graças a Deus e a essas campanhas, né, o homem ele tem sido menos resistente a procurar ajuda. Entretanto, comparado com a mulher, ele ainda é muito resistente. Por isso que temos que continuar nessas campanhas de conscientização masculina. O foco maior, doutor, foram estas campanhas que promoveram essa mudança de conscientização masculina ou tiveram alguns outros fatores também? Acredito que as campanhas como o Novembro Azul, como as campanhas de saúde pública, de saúde dentro dos agentes de saúde como um todo, trazeram essa conscientização. Também relacionado aos cuidados com a mulher, né? A partir do momento que a mulher está tendo mais acesso à saúde, ela como o principal cuidadora do lar, né? Traz o seu marido, traz os seus filhos, né, do sexo masculino para esse cuidado com a saúde. Então é sempre multifatorial. Sim, as campanhas têm um papel muito importante, mas também esse nível de conscientização das pessoas através da informação. Doutor, além desse processo de campanhas, de trabalho que é feito dentro de casa mesmo, com os cônjuges, como é que a gente consegue quebrar tabus? Como é que a gente consegue falar um pouco mais, por exemplo, sobre o exame que previne o câncer de próstata, que é sempre envolvido aí em algumas questões para o homem que geram dúvidas, inquietações, preocupações. Como é que a gente consegue quebrar isso, doutor? Eu acho que a informação liberta, né? Então, a partir do momento que você tem informação dos benefícios, você vai vencer os seus preconceitos e vai então correr atrás de um cuidado relacionado à saúde. O exame digital retal, o famoso toque de próstata, ele é um exame ainda na prevenção secundária do câncer de próstata, isso é no diagnóstico precoce. Ele se faz fundamental por ser um exame de baixo custo, com nenhum efeito colateral e adverso para o corpo masculino, né, e que tem um alto índice de detecção precoce do câncer de próstata, então por isso que ele é ainda muito utilizado. E pensando em cuidados com saúde, né, e fazendo um paralelo com a mulher, né, a mulher ela está muito mais acostumada a passar no ginecologista, na qual ela também vai passar por alguns exames genitais, e isso não traz nenhuma diminuição para a mulher, né? Ainda mais ela se sente empoderada em relação aos cuidados da saúde dela e ela tem uma saúde sexual muito importante. E o homem ele deveria se sentir assim também, vencer esse preconceito, pode ainda ter a piadinha com o amigo, aquele descontraída na hora do futebol, pode ainda rolar isso, não tem nenhum problema, mas na hora H, na hora de procurar o médico, na hora de ter os seus cuidados com a saúde, sim, tem que vencer esse preconceito. Afinal de contas, é muito mais importante envelhecer com saúde, com a sua família e poder desfrutar dessa vida tão maravilhosa do que o preconceito relacionado a determinados exames.
Doutor Fernando, quando a gente pensa em Novembro Azul, essas campanhas que foram surgindo ao longo do tempo, como que nasce especificamente o Novembro Azul e qual que é a importância dessa campanha quando a gente pensa em prevenção? Legal. Então vamos lá. O Novembro Azul especificamente é uma campanha relacionada ao câncer de próstata que iniciou-se lá na década de 2000, mais particularmente em 2003 na Austrália, né? A Austrália é um exemplo mundial de combate ao câncer de próstata de diagnóstico precoce. E lá na Austrália, em novembro, os homens costumavam não só utilizar azul, como deixar o bigode. Por isso que a gente vê muitas campanhas de Novembro Azul ainda com o símbolo do bigode. A SBU, Sociedade Brasileira de Urologia, trouxe isso para o Brasil e aos poucos o Ministério da Saúde foi incorporando e vem trazendo então esse mês no qual nós estamos debatendo a respeito do câncer de próstata. Isso é muito importante para o diagnóstico precoce, tá? Isso porque o câncer de próstata ele é potencialmente curável quando diagnosticado precocemente. Hoje as taxas de cura são superiores a 90% quando o diagnóstico é precoce. E esse é um câncer muito prevalente. Então a gente está falando aí do segundo câncer mais importante no homem, depois do... Então ele seria o primeiro depois dos cânceres de pele não melanoma, tá? Ele é importante também em mortalidade. Hoje a gente sabe que 1 a cada 6 homens vão desenvolver câncer de próstata. Então é tão importante, né? Se a gente pegar uma população com 6 homens, 6 amigos, um desses amigos vão ter câncer de próstata no decorrer do envelhecimento. E a gente sabe que hoje no Brasil, a cada 40 minutos, um homem morre decorrente do câncer de próstata. Então os números são muito impressionantes. Por isso que o Novembro Azul vem para a gente poder conversar a respeito disso, vencer o preconceito, diagnosticar precocemente, para que esses homens eles possam envelhecer com saúde, junto com o conforto da sua família. Doutor Fernando, fico pensando nesse dado que o senhor traz, que é 1 a cada 6 homens, pelo menos um, haverá de desenvolver o câncer de próstata em algum momento da vida. Quais são as causas que fazem com que esse câncer seja tão comum na população masculina? Ele é um câncer relacionado ao envelhecimento e ao próprio hormônio sexual masculino natural, testosterona. Então, todos os homens têm próstata, todos os homens têm testosterona. Com o envelhecimento, a testosterona vai agindo cada vez mais na próstata. E em alguns casos especificamente, né, 1 a cada 6 homens podem desenvolver, então, uma alteração celular, que é a causa do câncer. O câncer nada mais é que uma célula que para de responder aos estímulos de controle celular. Então, a célula ela cresce alucinadamente, sem controle. Isso que é o câncer. E hoje os principais fatores de risco, além do estilo de vida, um estilo de vida com tabagismo, um estilo de vida com alimentos muito industrializados, com sedentarismo e obesidade. Os dois principais fatores de risco é o histórico familiar, né? Então a questão genética, ter parentes de primeiro grau com câncer de próstata precoce, e a etnia negra também está relacionada ao maior risco para câncer de próstata. Esse câncer de próstata, ele traz alguns sinais, tem alguns sintomas? Como é que ele vai aparecendo? Como é que o homem consegue percebê-lo? Muito importante essa pergunta, né? Se a gente esperar qualquer tipo de sinal ou sintoma para o câncer de próstata, já é tarde. Nós perdemos o tempo, né? Então, muitos pacientes eles vão até o consultório médico dizendo: puxa, doutor, mas eu não sinto absolutamente nada, por que eu preciso fazer isso? Justamente, é nesse momento que a gente precisa fazer o diagnóstico do câncer de próstata. Se nós esperarmos e aguardarmos algum sintoma, sejam eles urinários ou sistêmicos, a gente perdeu o timing do tempo de cura. Óbvio que vai ter um tratamento ainda muito bom no caso do câncer de próstata, mas nosso objetivo aqui é o diagnóstico precoce para a cura. Então, de fato, a gente tem que acompanhar homens através dos exames preventivos, depois de uma certa idade, para trazer esse diagnóstico quando ainda não apresenta nenhum sintoma. Doutor Fernando, quando a gente pensa no exame do toque retal que o senhor mencionou, qual é o tempo que leva para a realização desse exame e a partir de que idade que o homem deve começar a fazê-lo? Legal. Hoje existem diversos protocolos, né? Muito vem se debatendo, afinal de contas, a urologia e a medicina, como no geral, vem se desenvolvendo cada vez mais. Então, eu recomendo que homens a partir de 40 anos de idade discutam com seus médicos,
né? Quais protocolos serão seguidos para aquele caso especificamente? Em outras palavras, Vinícius, eu costumo brincar que a medicina gourmetizou, né? A gente não faz um pacotão igual para todo mundo mais, né? A gente vai tratar especificamente e fazer aquele protocolo especificamente baseado no risco individual de cada pessoa. Mas, seguindo ainda algumas recomendações, fala-se muito que homens a partir de 50 anos, população geral, devem realizar o toque e o PSA anualmente, e os fatores de risco, então aqueles com a história familiar precoce ou etnia negra deveriam começar a partir dos 45 anos com exames periódicos. Dr. Fernando, se uma pessoa que está nos acompanhando agora, por exemplo, que é homem e que até hoje não teve uma preocupação tão grande com a própria saúde, não tem o hábito de procurar um médico com certa regularidade. Se ele vai até o consultório, por exemplo, do Dr. Fernando para uma consulta, quais são os exames que você costuma pedir? Qual é a abordagem que você utiliza para que esse homem tenha acesso a mais qualidade de vida e consiga monitorar a própria saúde ou eventuais problemas de saúde? É interessante isso, Vinícius, porque o urologista ele acaba sendo a porta de entrada do homem para os cuidados médicos, né? Então nós como urologistas vamos focar não somente nos cuidados relacionados à próstata, relacionados à masculinidade, mas cuidados gerais, né? Então toda vez que um homem ele vai ao meu consultório, eu busco fazer uma monitorização de todos os exames bioquímicos possíveis relacionados à saúde dele, desde a sua função renal, o PSA, colesterol, né, glicemia. Então tudo isso vai ser uma primeira porta de entrada, mesmo que o urologista depois não trate essas patologias específicas, mas para poder encaminhar aos diversos médicos após essa primeira análise. Perfeito. Dr. Fernando, quando o paciente recebe um diagnóstico de um câncer de próstata, quais são os próximos passos que esse paciente vai ser submetido no seu tratamento? Bacana. Então vamos lá. Primeiro, Vinícius, eu vou aproveitar esse gancho da sua pergunta para dizer que toque e PSA não fazem diagnóstico de câncer de próstata, tá? O toque e o PSA então, relembrando, é o exame de sangue relacionado à próstata. Eles fazem a suspeição, isso é, eles trazem então a possibilidade de um diagnóstico de câncer. O exame que vai fazer o diagnóstico é a biópsia de próstata, tá? Então, depois da biópsia de próstata, quando a gente tem então o conhecimento da positividade por câncer, a gente vai estadiar aquele câncer, que é justamente o que a gente falou, ver se ele é precoce, ver se ele é localmente avançado ou se ele já é disseminado. E para as diferentes localizações do câncer, existem diferentes possibilidades de tratamento, desde condutas que vão objetivar a cura, como por exemplo a cirurgia e os seus diversos métodos de ser realizados, como a cirurgia aberta, laparoscópica ou robótica, ou a radioterapia, por exemplo, até outras técnicas em relação a controle do câncer, como já é para aqueles cânceres disseminados, isso é, mais avançados. Tá. Doutor, em quais casos que a biópsia é recomendada? A biópsia ela é recomendada para aqueles casos que têm uma alta suspeição para câncer de próstata. Então, aquele paciente que ele vem no acompanhamento periódico, em algum momento o urologista levantou essa possibilidade. E ele vai levantar essa possibilidade, então, não baseado em sintomas, mas baseados em achados do PSA e achados do toque de próstata. Perfeito. Dr. Fernando, você mencionou há pouco o processo cirúrgico que envolve um câncer de próstata e mencionou essa cirurgia robótica, é isso mesmo? Queria que você pudesse falar um pouco como é que é esse procedimento cirúrgico, como é que funciona isso? Bom, então, quando a gente fala de câncer de próstata e possibilidades cirúrgicas, né, a gente tem basicamente 3 técnicas, né? A cirurgia aberta, a cirurgia laparoscópica. A laparoscópica, então, seria aquela com furinhos na barriga, então sem um corte principal, na qual a gente insufla CO2 na cavidade abdominal do paciente e opera através de um vídeo, né?
E uma possibilidade agora, mais recente, disponível no Brasil, não ainda amplamente disponível no Sistema Único de Saúde, mas estamos trabalhando para que em breve isso também possa ser disponibilizado no Sistema Único de Saúde, a cirurgia robótica. A cirurgia robótica, muita gente me pergunta, é o robô que opera? Não, não é o robô que opera. O robô nada mais é que uma máquina que a gente acopla no paciente. Então, em campo cirúrgico existem ainda outros profissionais, existem ainda cirurgiões, urologistas em campos cirúrgicos que estão ali monitorando o robô, né? E o cirurgião ele fica num console externo ao campo cirúrgico, então ele fica num grande console. Vamos simular aí que é um grande videogame, digamos assim, tá? No qual ele opera, então, controlando esse console. E essa técnica robótica, ela permite uma visão em 3 dimensões, enquanto a técnica laparoscópica, ela tem apenas 2 dimensões, né? E ela também permite um refinamento dos movimentos. Então o robô ele faz movimentos, os quais as pinças laparoscópicas elas não fazem. Então teoricamente isso poderia trazer um melhor controle de sangramento, uma melhor preservação de nervos, né? Então tem os seus detalhes e os seus nuances relacionados a essa técnica. Isso otimiza também o tempo de cirurgia ou não envolve tanto essa questão de Pode tempo? otimizar, acho que o tempo está mais relacionado às dificuldades técnicas da anatomia do paciente, do estadiamento do câncer, né, se é um câncer precoce ou mais avançado, né, e também relacionado a essa técnica e a experiência do cirurgião. Então sim, eu acredito que a técnica robótica ela pode encurtar o tempo cirúrgico em mãos experientes, e uma característica muito importante da técnica robótica é de também encurtar o tempo de internação. Dr. Fernando, além dessa questão cirúrgica, quando o paciente é submetido a uma cirurgia para retirada do câncer de próstata, ele posteriormente é submetido a uma quimioterapia, a uma radioterapia? Em quais momentos existe essa modalidade terapêutica, se é que existe no caso do câncer de próstata? Então vamos lá, o câncer de próstata ele é potencialmente curável, né, o que a gente falou. Então muitas vezes quando a gente pega ele somente localizado, né, só a radioterapia ou só a cirurgia muitas vezes já é suficiente, né? Então ele não precisa fazer nenhum outro tipo de tratamento. Ele vai acompanhar apenas, né? Vamos supor que esse câncer voltou pós uma cirurgia, é possível ainda tentar a radioterapia para salvar aquele paciente, isso é para curar, então já numa recidiva. E uma dos contras, digamos assim, da radioterapia, como primeira escolha, isso é aquele paciente que ele tratou inicialmente não com cirurgia, mas como radioterapia, é que se o câncer voltar, ele não pode operar. Né, a radioterapia ela já cola tudo ali, a próstata não é possível mais fazer a cirurgia. E aí ele vai para outros tipos de tratamento, tá? Esses outros tipos de tratamento geralmente é a hormonioterapia. Então, antes de se tentar uma quimioterapia, ainda há a possibilidade de hormônio. Lembra que eu comentei que o câncer de próstata está associado à testosterona? Então, muitas vezes, se a gente bloquear essa testosterona, eu bloqueio a atividade do câncer de próstata, eu tenho um controle dele. Então, as terapias hormonais, elas são terapias paliativas, isso é, para controle do câncer, eles não vão objetivar mais a cura. E quando esses cânceres já são hormônio resistentes, isso é, eles já não respondem mais ao hormônio, aí sim a gente vai para terapias mais avançadas como a quimioterapia. Então, a quimioterapia é um último recurso para aqueles pacientes a quais não responderam todas as outras técnicas, né? Então, isso a gente tem muita coisa boa para ser realizado no tratamento do câncer de próstata antes de chegar numa quimioterapia. E aí lembrar sempre daquela máxima que diz cada caso é realmente exatamente, um caso, né? Cada caso. Você vê a complexidade em relação ao tratamento, né? E eu acho que a grande lição é que se diagnosticado precoce, além de os tratamentos eles serem minimamente invasivos, né, eles ainda têm uma possibilidade de cura muito alta. Por isso, essa campanha do Novembro Azul. Dr. Fernando, aproveitando esse bate-papo que a gente está fazendo aqui, eu sempre gosto de fazer algumas perguntas
mais informais para que as pessoas também possam conhecer o especialista que está conosco. E você mencionou logo no início da entrevista que tem 20 anos de medicina, 15 anos de urologia. Fala pra gente como é que você enveredou para a área da medicina, como é que surgiu esse interesse pela área médica e pela urologia também. Legal. É bem pessoal isso, né? Eu acredito que dentro da medicina foi um chamado de Deus para minha vida, né? Eu fui acabando recebendo várias nuances de Deus que eu deveria cuidar da saúde das pessoas, e através dessas respostas eu fui entrando para a área médica. Eu não tenho nenhum profissional médico na minha família muito próximo, então foi uma escolha muito pessoal. E dentro da área da urologia, eu fui sentindo chamado também para a área cirúrgica, né? Acredito que eu tenha uma certa destreza manual e um cuidado cirúrgico muito importante, e sempre fui muito apaixonado pela área da urologia, pelo fato de ser uma área muito ampla, né? Não sei se todos têm conhecimento, mas o urologista não toma conta só da saúde do homem, ele toma conta também da saúde dos rins, das vias urinárias, tanto de mulheres quanto crianças. Então o urologista é um profissional que ele atende mulher, criança e homem, né? Então ele é o cirurgião de diversas outras patologias, como pedra nos rins, como cânceres renais, né, como doenças também relacionadas ao genital, né? E uma coisa que também me apaixonou muito em relacionado à urologia são os diferentes tipos de técnicas cirúrgicas e a tecnologia envolvida, né? Como, por exemplo, a própria cirurgia robótica, que hoje, dentro das áreas robóticas, acredito que a urologia é a mais desenvolvida de todas. Dr. Fernando, para a gente poder encerrar aqui esse nosso bate-papo, eu gostaria de deixar os nossos microfones à sua disposição para que você deixe uma mensagem aos homens que estão nos acompanhando, principalmente os homens, já que o tema da nossa conversa é saúde do homem, Novembro Azul, pensando justamente nessa possibilidade de autocuidado, qualidade de vida. Por favor, fique à vontade para transmitir a sua mensagem. Bom, eu acredito que todo homem está interessado em manter a sua vida o mais ativa possível. E toda vez que a gente tem contato com saúde, isso fragiliza um pouco o homem, né? E muitas vezes vem até aquele jargão popular que fala quem procura acha, né? Então isso a gente escuta muito. Mas na verdade, quem procura acha coisas que já existem, né? O fato de você procurar não vai criar alguma coisa. E quando você acha algo que já existe de maneira precoce, isso vai possibilitar que você trate ele ainda muito no início e que você envelheça com saúde. E envelhecer com saúde é sinônimo de cuidar dos filhos, é sinônimo de ter uma saúde sexual ativa, é sinônimo de mais masculinidade ainda, né? Então os cuidados com a saúde não diminuem a masculinidade do homem, eles na verdade enaltecem ela e empoderam o homem a envelhecer com um melhor cuidado relacionado a si mesmo. Portanto, vença seu preconceito, procure ajuda, não só do urologista como outros profissionais, para poder envelhecer com as pessoas que você ama. Dr. Fernando Ferreira, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui, a participação e por estes esclarecimentos tão importantes para a nossa comunidade. Eu que agradeço. E para você que esteve conosco, nosso muito obrigado. Os nossos episódios do Pod HC Botucatu estão no nosso canal do YouTube, Hospital das Clínicas Botucatu, e também no Spotify Pod HC. Muito obrigado e até a próxima.